Olá, pessoal! A ideia é que agora a gente se aprofunde no módulo de fluxos. Então, para isso, a gente vai construir um fluxo de exemplo juntos, para que vocês consigam aprender quais são os principais cartões, qual é essa lógica de construção dos fluxos, como pensar ideias para construir o chatbot de vocês. A partir disso, é importante que vocês peguem esses exemplos que a gente vai trazendo aqui, que são mais genéricos, e sigam eles para fazer testes, para mexer na plataforma, e a partir disso vocês conseguirem realmente aprender a desenvolver os chatbots de vocês, né? Eu sempre comento que a plataforma ela é bastante intuitiva, mas que tem bastante conteúdo também dentro dela. Então é preciso que a gente venha se aventurar um pouco por ela para poder realmente aprender e entender como construir o chatbot, tá bom? Então, para a gente começar, como eu tinha falado, né, anteriormente, a gente sempre inicia clicando aqui em criar mensagem para ele criar o nosso primeiro cartão. Eu até criei esse fluxo com o nome Boas-Vindas. A ideia é que a gente inicie pensando em uma primeira mensagem que a gente vai estar enviando para esse usuário quando ele começar a falar com o chatbot. Então, vamos iniciar dando as boas-vindas para esse usuário. Então, eu vou falar assim: olá, sou atendente virtual da UN, seja bem-vindo. Então a gente inicia, né, criando esse primeiro cartão. Como eu tinha falado, o cartão que está mais acima fica aqui setado, início de fluxo, então é a partir dele que a gente inicia esse fluxo. E daí depois que a gente dá essas boas-vindas, a gente pode começar a perguntar algumas informações para esse contato. Então, para a gente aprender como é que a gente pergunta dados, né, pergunta informações e salva esses dados, a gente vai iniciar fazendo meio que uma captura de dados de nome, CPF, algumas informações nesse sentido, para a gente aprender como construir isso aqui dentro dos fluxos. Por padrão, sempre depois de um cartão de enviar mensagem, a gente tem automaticamente um cartão de aguarde por resposta, né? Que a lógica da plataforma é esperar de que depois que a gente enviou uma mensagem e perguntou algo a esse usuário, que a gente espera obter essa resposta, né? Só que daí, nesse caso, naquele primeiro cartão, eu não perguntei, então vamos usar um outro cartão aqui de envio mensagem, a gente só precisa trocar esse cartão, e agora eu vou fazer algumas perguntas para esse usuário para salvar alguns dados, né? Vamos começar perguntando o nome, mesmo adiantando que dependendo do canal pelo qual esse usuário entra em contato com a gente já consegue ter essa informação de nome, mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre como saber se a gente já tem esse dado ou não, para saber se eu preciso perguntar, tá? Mas vamos começar perguntando o nome desse usuário. Qual o seu nome? Eu vou trazer aqui, fazendo de forma bem genérica essa parte de texto, mas a ideia é que vocês pensem na persona do chatbot de vocês, no escopo do projeto do bot de vocês, que vocês pensem a forma que vocês querem se comunicar, obviamente, com o usuário de vocês, né? Para tentar ir por esse nicho, né? Dependendo do nicho que vocês querem atender, ter formas diferentes de se comunicar com esses usuários. Isso é importante para pensar a experiência dele e tornar o chatbot de vocês melhor, né? Mas aí depois que agora a gente pergunta o nome desse usuário, a gente vai usar realmente agora esse cartão de aguarde por resposta. Aqui dentro, uma primeira informação que eu queria passar é que a gente consegue salvar, trocar o nome do resultado que vai ser salvo nesse cartão. Todo cartão de aguarde por resposta, né, ele vai ser um ponto de parada ali, onde a gente vai esperar a resposta desse usuário, e toda a resposta sempre vai ser salva. Mas ela vai ser salva com uma variável que a gente chama de temporária, que é esse results, é uma variável resultado, né? E daí por que temporária? É um dado que não vai ficar fixado como um campo de contato desse usuário, como a gente viu lá anteriormente no módulo de estúdio, mas sim uma variável que vai ficar fixada nesse fluxo, e que se a gente vai para outro fluxo, a gente perde esse resultado. Então, por isso que a gente fala que é uma variável temporária. Por que a gente tem isso, né? Porque a gente pode ter várias perguntas que não são realmente necessárias serem salvas. Digamos que a gente quer perguntar a esse usuário se ele gostaria de seguir ou não no fluxo, não faz sentido que eu precise salvar essa informação. Mas aqui a gente pode trocar o nome que vai ser salvo nesse resultado, porque a gente pode chamar esse valor que foi salvo nessa variável posteriormente, né? Sempre vai ter result 1, 2 e aí por diante. E a ideia é que a gente troque esse nome para poder organizar melhor o nosso fluxo e conseguir buscar essas informações posteriormente. Então, para isso eu vou trocar aqui por nome,
certo? Já que eu estou perguntando o nome dele, né? E vou dar um OK. A partir disso, a gente percebe que ele deu aqui um all responses, que todas as respostas vão passar por esse fluxo dessa forma, que vão só seguir, porque eu não trabalhei com os filtros nesse ponto. Já vou trazer alguns exemplos onde a gente pode trabalhar com os filtros, mas nesse caso não faz muito sentido a gente querer filtrar um nome, porque é difícil determinar, né, se o que ele respondeu é um nome ou não, porque nomes são muito diversos, né? Mesmo trabalhando com a inteligência artificial, por exemplo, não faz tanto sentido a gente querer restringir a resposta de nome do usuário. Por isso que nesse caso a gente não vai trabalhar com os filtros daqui, mas na próxima pergunta a gente vai para entender melhor. Então, perguntei o nome do usuário, usei o cartão de aguarde por resposta para esperar essa resposta dele, salvei como uma variável temporária, e a partir disso a gente consegue salvar agora essa resposta, que estava como uma variável temporária, como um campo de contato desse usuário. Para isso a gente usa um outro cartão que se chama atualizar o contato. Tá? E daí nesse cartão aqui ele vai ter os campos de contato que já foram salvos nesse projeto, né? Então aqui a gente tem, por padrão, esses 4 primeiros sempre vão existir: name, channel, linguagem, status. Todos esses são campos de contato nativos da plataforma, né? E daí eu posso usar esse name para salvar o nome do usuário. Mas caso eu crie outros campos de contato, como a gente tem aqui alguns exemplos de mensagem, dúvida e inteligência, são campos de contato que a gente vai criando ou dentro dos fluxos, ou lá no módulo do Studio, como a gente já viu anteriormente. E aqui no fluxo, para eu criar um novo campo de contato, basta escrever aqui, sei lá, por exemplo, CPF. Se a gente salva aqui CPF, ele já aparece aqui, Create Contact Field, que a gente pode criar um novo campo de contato, né? Mas nesse caso, eu vou permanecer com Name, porque a ideia é salvar o nome que foi respondido ali no cartão anteriormente. Para isso, eu vou chamar esse resultado anterior. É por isso que eu falei que é legal trocar o nome do resultado para a gente ter mais facilidade de encontrar ele depois. Para chamar, a gente usa o arroba, né? E depois results, para buscar as variáveis resultados do fluxo, ponto, e daí eu digo qual é a variável específica que eu quero chamar e essa nome. A partir disso eu consigo salvar a resposta que veio do usuário, que estava salva como uma variável temporária, agora como um campo de contato do usuário, que a gente chama de fields. Já também a gente vai ver como usar esse fields depois. Mas significa que esse dado agora do nome não foi perdido, né? Que ele vai ficar salvo como um dado, um campo de contato desse usuário. Bem, agora vamos seguir fazendo outra pergunta para a gente ver como usar aqueles filtros que eu tinha comentado. Vamos perguntar qual a sua idade? A partir disso, a gente vem, né, depois do cartão de enviar mensagem, um cartão de aguarde por resposta, troca aqui o nome do resultado por idade, né, para que a gente consiga buscar esse resultado com mais facilidade posteriormente. E agora vamos entender esses filtros que eu tinha comentado aqui. A gente tem vários filtros diferentes nativos, né, como tem qualquer das palavras, tem a frase, tem apenas a frase, daí pode servir para a gente restringir o usuário a responder especificamente uma frase inteira ou alguma palavra-chave específica, e a partir disso a gente direcionar ele dentro dos fluxos. Mas aí também tem alguns outros tipos de filtro, né? Tem um número acima, abaixo, igual, tem uma data, aí também tem o número de telefone, tem o e-mail, e daí por fim, a gente tem o corresponde a regex. E daí aqui vocês conseguem construir um regex para algum filtro específico que já não é nativo aqui na plataforma. Nesse caso, como eu estou perguntando a idade, eu quero restringir a resposta desse usuário para que ele responda com um número. Então eu vou usar o filtro tem um número para fazer essa restrição. Aqui a gente consegue trocar o nome dessa categoria, né? Então eu vou preencher aqui o nome com idade, porque é o nome que vai ficar ali depois que eu der um OK no cartão. Daí a gente percebe que agora que eu construí um filtro dentro desse cartão de aguarde por resposta, ele vai dividir o cartão em dois caminhos. O idade, que eu troquei o nome da categoria, e esse other, que é para quando a resposta do usuário não atender esse filtro, essa premissa que foi construída. Então, caso atenda, né, ao filtro de tem um número, ele vai seguir aqui pela idade, caso não, ele vem para o other. Então, a partir do tenho idade, eu consigo vir e usar o cartão de atualizar o contato para salvar essa idade. Então aqui eu vou trocar, por exemplo, para idade. E aqui, da mesma forma, eu vou chamar results, ponto, agora, idade, para salvar esse resultado que ali anterior como um campo de contato idade desse usuário.
No order, a partir do momento que a gente não atende essa premissa, eu posso vir aqui e colocar uma informação, né, de você não atendeu aquilo que a gente esperava, né? Por exemplo, você poderia responder sua idade com um número, né? Agora tentando instruir melhor esse usuário para, se por acaso ele estivesse tentando responder a idade dele por extenso, a gente levar ele à resposta que a gente espera, né? Então ele entra aqui nesse order, recebe essa mensagem e volta para esse cartão de aguarde por resposta, né? Nesse caso a gente vai meio que criar um looping, né? Enquanto o usuário não responder com a idade, ele não segue, mas a gente poderia criar outras estruturas também. Também seria possível, para tentar restringir a uma resposta mais ideal, né, para que o usuário, por acaso, não escreva algo que não faça sentido com a idade, né, escrever sei lá, 115, qualquer coisa, só para seguir, a gente poderia até construir uns filtros aqui mais específicos. Por exemplo, tem um número abaixo de, por exemplo, 115. Acredito que não vai aparecer ninguém conversando com um bot com mais de 115 anos. Então a gente pode construir esses filtros também, e daí ele iria aqui ter um outro caminho, tá? Mas nesse caso eu vou permanecer apenas com tem um número. Depois disso eu vou fazer mais uma pergunta para a gente finalizar esse primeiro fluxo. Perguntar qual o seu e-mail. Daí, da mesma forma, a gente vai ter aqui no aguarde por resposta, trocar o nome desse cartão por e-mail. E aqui a gente vai usar o filtro tenho um e-mail. Deixa eu encontrar aqui. E daí o que é que esse filtro faz? Ele não vai visualizar se esse e-mail é válido, se é um e-mail que existe de fato, né? Para isso a gente precisaria buscar informações em um banco de dados externo, integrar com outra plataforma, que é possível através da API, mas isso a gente vai ver depois. O que ele vai fazer aqui é verificar se atende ao formato de e-mail, né? Se vai ter o arroba, o ponto. Então ele vai verificar esse formato dessa resposta, se atende ao formato do que é um e-mail, né? E daí, se atender, a gente segue. Vou aproveitar esse cartão para mostrar mais uma coisa. Aqui existe a possibilidade de dar um tempo de resposta para esse usuário. E daí, caso ele não responda dentro desse tempo, a gente se encaminha para um outro lugar. E daí, a ideia disso daqui é a seguinte: pensar na experiência do usuário mesmo. Imagina que, principalmente quando a gente está trabalhando com canais como WhatsApp, Telegram, né, que o usuário vai estar usando um mobile, né, um celular para poder estar se comunicando geralmente, é bem comum que o usuário comece a falar com o bot, que ele pare essa conversa e só volte tempos depois. E daí é comum que quando ele voltar, ele vai querer conversar como se ele estivesse conversando com uma pessoa, né? Não necessariamente responder a última pergunta que tinha ali, mas já falar de outra coisa. E daí imagine que a gente perguntou o nome desse usuário, por exemplo, e daí ele fechou a conversa e voltou no outro dia e mandou um oi. E daí a gente vai e salva um oi como se fosse o nome dele. Então isso é muito legal. Tanto para pensar essa experiência, quanto para outros casos também é legal ter esse tempo de resposta. E daí aqui nesse cartão a gente pode filtrar, determinar um tempo que ele tem para fazer essa resposta. Caso ele não atenda isso, ele vai por um caminho de inatividade, que a gente pode construir. Então a gente tem vários tempos aqui, por exemplo, posso determinar um dia, até uma semana, mas a gente também tem 1 hora, 15 minutos e também tem alguns segundos, que daí, por exemplo, 15, 30 e 45 segundos, que é uma alternativa às vezes para tentar lidar com aquela situação em que o usuário pode, num mesmo ponto, responder coisas seguidas, né? Ao invés de responder a resposta inteira em uma mensagem só, um balãozinho de mensagem só, responder em várias. Então a gente pode trabalhar com esses tempos menores para poder aguardar uma outra possível resposta desse usuário, né? Que daí ele pode mandar a resposta dividida em 2 balões, né? Primeiro uma informação, depois outra, e a gente salvar essas 2 informações. Então pode ser útil para isso. Mas nesse caso aqui, como eu estou só perguntando uma informação para ele, que é o e-mail, eu vou colocar 15 minutos apenas, e daí a gente vê que agora a gente tem 3 caminhos. Tem o e-mail, que é quando ele responde e atende a premissa do e-mail que eu construí. O order, que é quando ele respondeu, mas não atendeu essa premissa. E o no response, que é quando chegou nesse tempo de inatividade dos 15 minutos. Aí, a partir desse no response, a gente poderia enviar para um outro fluxo, por exemplo, que a gente costuma usar aqui, sei lá, um fluxo de inatividade, né, para tratar esses casos. Eu vou seguir agora, por enquanto, só com esse tem um e-mail, depois a gente tiver essa possibilidade de entrar em outros fluxos. Nesse tem um e-mail,
o que é que eu vou fazer? Agora eu vou salvar essa resposta, mas não como um campo de contato, mas sim como uma URN. Por quê? O e-mail é também uma URN, como a gente já comentou antes, para se comunicar com esse usuário através desse canal. A gente pode enviar um e-mail para esse usuário. Então, a melhor forma para fazer esse envio de e-mail é que a gente tenha o e-mail salvo como URN e não como um simples campo de contato. Então, ao invés de usar aquele cartão de atualizar o contato, eu vou usar o cartão de adicione URN. Vou selecionar aqui, dentre as URNs que tem, endereço de e-mail. E da mesma forma, eu vou chamar aquele results. Agora, e-mail. Daí, o que eu estou fazendo? Salvando já essa resposta de e-mail que ele me deu, e que é um e-mail, porque eu coloquei o filtro, né, de e-mail, e salvar como uma URN. Então, a gente conseguiu ver que nesse cartão de aguarde por resposta, a gente consegue construir esses filtros, salvar um nome de resultado para chamar esse resultado posteriormente e determinar um tempo de resposta para esse usuário. E caso ele fique inativo, a gente redireciona para um outro caminho, como esse no response aqui, em que eu poderia colocar algo tipo, parece que você ficou inativo. Qualquer coisa pode falar novamente. E assim a gente iria redirecionar depois. Bom, para a gente finalizar esse fluxo, construir aqui o que viria depois do order, né, no caso em que ele não atende o e-mail, pedir para ele responder com e-mail válido. Você poderia responder com e-mail válido. A partir disso, deixa eu só organizar aqui para não ficar tão bagunçadinho. A partir disso, a gente puxa aqui de volta, né, para o cartão do aguarde e resposta do e-mail. E esse cartão aqui de que manda a mensagem quando o usuário não responde, né, nesse tempo meio que dá a questão da inatividade que eu tinha comentado, por enquanto a gente deixa o fluxo se encerrar ali. Mas como eu vou falar depois, a ideia é que a gente modularize o bot e envie ele, nesses casos, para outros fluxos, né, para que a gente consiga organizar isso melhor. Mas a ideia é que toda vez que chega nesse nó vermelho aqui, né, esse círculo vermelho que a gente chama de nó, significa que esse fluxo se encerrou. Como esse é o primeiro fluxo, não tem fluxos anteriores a esse, quando chega nesse ponto significa que o bot para. Então, por isso que faz sentido enviar essa mensagem, né? Qualquer coisa pode falar novamente, porque nesse caso essa nova mensagem que viria depois não vai ser capturada nesse fluxo, mas sim iria reiniciar o bot, tá? Mas a gente vai entendendo melhor isso quando eu começar a mostrar como é que a gente modulariza esses fluxos da construção do chatbot. Mas aí agora, por fim, vamos testar esse fluxo simulando para a gente entender como é que vai funcionar. Então, quando a gente abre aqui o simulador, ele inicia, né, enviando logo essas primeiras mensagens, daí ele pergunta o meu nome, então vou responder aqui o nome. A partir disso, ele pergunta a minha idade, e daí a ideia é que eu responda qual é essa idade. Então, vou responder, por exemplo, 24, respondendo por extenso, ele não vai aceitar, né? Então, ele vai pedir que eu responda o número a minha idade com um número, perdão. Então, agora, se eu usar um número, então eu consigo seguir. Depois da pergunta, né, aí ele vem para a próxima pergunta, qual é o seu e-mail, e daí eu posso responder aqui com o e-mail e seguir. Nesse caso, ele encerra esse fluxo, né? Mas aí a gente vai vendo a partir dos próximos vídeos como a gente consegue construir outros fluxos, adentrar nesses outros e organizar melhor tudo isso para construir o chatbot. Então, para esse primeiro vídeo de aprofundamento no conhecimento dos fluxos era isso, e eu aguardo vocês no próximo vídeo.